Jesus me encontrou, perdido, e logo cuidou de mim, não me julgou por fraco ser, me acolheu como eu sou, e assim Jesus conquistou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Há um caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Certamente você já ouviu ou falou essa frase. Ah, isso não tem nada a ver. Porém, devemos lembrar que todo cuidado é pouco em nossa peregrinação, em nossa breve existência. Isso se almejamos evitar a morte. Mas aí alguém diz, mas no final vai todo mundo morrer mesmo? Verdade, verdadeira. Estamos vivendo dias em que essa verdade está latente diante dos nossos olhos, pelo momento que estamos vivendo. Esse verso, ele está exatamente igual em Provérbios 14, 12, que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A repetição revela a urgência da reflexão. Se nós não pararmos para refletir sobre os nossos caminhos, é óbvio, a morte, cedo ou tarde, vai chegar. Embora nesses dias parece que ela está bem próxima de todos nós. Certamente, alguns vão se aproximar de Deus, vão ouvir a Deus. Outros, mesmo diante da situação que estamos vivendo, vão ignorar. Mas o fato é, ninguém vai poder dizer no final, eu não sabia. Esse conhecimento que está em volta desse provérbio revela o enganoso caminho da humanidade, que a seus olhos é certo, mas o resultado final revelará que não, pois o conduzirá à morte. Mas que tipo de morte? Porque a morte física, certamente, nós não vamos conseguir evitar. Mas, certamente, nós devemos lembrar que depois de tudo isso, devemos prestar contas da nossa existência aqui na Terra àquele que nos deu a vida. Então, que possamos avaliar e verificar como estamos andando. Não segundo os nossos caminhos, mas segundo os caminhos do Senhor, dos céus e da terra, pois foi Ele quem nos deu a vida. Temos tido oportunidade de fazer a avaliação de nossas vidas nesse momento. E está nítido, mas muito nítido, que os caminhos da humanidade conduzem à morte. Primeiro, ele morre aqui, o ser humano, tentando satisfazer seus desejos sem nunca conseguir, porque está sempre insatisfeito. E assim se afunda ainda mais na morte do seu próprio eu,
que não se satisfaz e se torna incapaz de controlar a si mesmo e seus impulsos, uma vez que decidiu seguir o seu próprio caminho. Os caminhos do Senhor nos dão esperança, mesmo quando a morte se aproxima. Então, num momento de calamidade, como o que estamos vivendo, se realmente Jesus está dominando a sua vida, a paz inunda o seu coração. O que vive sem Deus entra em pânico e desespero na hora da calamidade, enquanto o que teme a Deus está sendo conduzido por Deus, aguarda as promessas de Deus, descansa em seus braços, aguardando com confiança o resultado da sua fé. Aquele que acha que seu caminho é reto aos seus olhos, está contente em muitas ocasiões, com as migalhas de prazer que vem do obter coisas e do satisfazer os desejos da sua carne. E não passa daí. Uma mesa farta é bom e necessário. Eu gosto disso e acho que você também gosta. Gosta de fartura. Quem não gosta? Mas não podemos esquecer em nenhum momento que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavras de Jesus. É a palavra de Deus que nos habilita a experimentar as coisas desta vida de forma adequada, sem permitir que elas ocupem a razão de nossa vida ou existência. Pois tudo o que Deus fez foi para o nosso aprazimento, foi para a nossa alegria, foi para o nosso prazer. Mas em havendo sabedoria, que vem da palavra de Deus, desfrutaremos desse prazer momentâneo, sabendo que estamos nos preparando para experimentar o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria eterna na presença do nosso Criador. Por isso, havendo um pouco de discernimento, o caminho que nos parece reto é o caminho de Deus e não os nossos caminhos. Pois o provérbio nos chama a atenção que há um caminho que parece reto ao homem, mas o resultado é morte, ou seja, afastamento eterno do Criador. Pois os nossos caminhos são muitos e nos deixam confusos, sem nos dar respostas para o sentido da nossa existência. O caminho de Deus é um só, e ele se chama Jesus. Se você quer chegar ao prazer e à alegria eterna proposta por Deus, precisa andar nos caminhos de Jesus. Ele é o caminho. Se você aceitar, bem, ele é o caminho. Se você rejeitar, bem também. Ele continua sendo o caminho. Não esqueça que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios 5:10. O tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10. Portanto, devemos ficar atentos, pois há caminhos que parecem inofensivos, mas sem o homem perceber, está sendo conduzido à morte ou afastamento eterno do Criador.
Frases como: eu faço o que eu quero, a vida é minha, isso não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com isso, são frases que revelam tolices e mais tolices. Pois quem disse que a vida é sua, se você vai ter que dar conta dela no final? Isso só revela insensatez e mais insensatez. Pois Jesus disse, em Mateus 12, 36 e 37, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Palavras de Jesus. Aonde suas palavras e seus caminhos estão conduzindo a sua vida? Pense nisso, pois há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Só há um caminho que nos conduz à vida, e esse caminho se chama Jesus. Que Deus te abençoe.